Mateus 16, do verso 13 em diante, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Veja, verso 22: E Pedro, tomando-o de parte, chamando-o no canto, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por mim, por amor de mim, achá-la-á. E você diz amém? Diga para alguém do seu lado o meu tema, diga: se você suportar a sua cruz, você recebe sua coroa. Senhor, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção, fale conosco. Senhor, eu acredito que o Senhor preparou uma porção para hoje, que vai estremecer essa igreja. Abençoe-nos, repreende tudo aquilo que não te agrada, em nome de Jesus. Tudo que não te agrada está repreendido, tudo aquilo que venha nos distrair, tirar o nosso foco, está repreendido em nome de Jesus. Porque esta palavra hoje vem para muitos, não para ser uma semana, não para ser uma palavra que vai melhorar a semana, não para ser uma palavra que vai melhorar o mês, mas para ser uma palavra que ficará marcado no histórico de cada crente aqui dentro, porque essa é uma palavra rema, e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Usa-me, unja os meus lábios, e acima de tudo unja os ouvidos dos que te ouvem, para que eles entendam o que o Senhor está dizendo, na forma como eles compreendam como se encaixa a tua palavra. E tudo isso eu te agradeço, crendo que o Senhor fará muito mais, e quem pode, diga amém. Tome o seu assento. Diga aí para alguém do seu lado de novo: se você suportar a sua cruz, você recebe a sua coroa. Uma das principais diferenças do Antigo Testamento e do Novo Testamento é que no Novo Testamento nós temos os princípios de como que deve ser a vida do crente. No Antigo Testamento nós temos os exemplos de vida dos crentes. Então nós vemos muito mais detalhes das vidas dos homens e mulheres que Deus usou no Antigo Testamento e não muito mais no Novo. E é interessante porque quando você lê a forma como Deus exige que você viva, chega a trazer um certo receio de que Deus pode te usar, porque as exigências que Deus faz aparentemente são muito
muito superiores e difíceis, porque são princípios divinos. Mas se você lê o Antigo Testamento e vê que muitos homens e mulheres que foram usados por Deus conseguiram cumprir esses princípios, você entende que é possível, muito bem, você ser um vaso de barro e ainda assim ter este tesouro que foi em você colocado. Paulo vai nos dizer que esse tesouro temos em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Significa que Deus colocou o seu poder, a sua unção em pessoas humanas, de carne e osso, não em pessoas totalmente divinas. E é complicado porque quando alguém olha a forma como Deus nos usa, ele pensa que nós devemos ter algo divino dentro da nossa montagem, que nós temos algo de anormal, que somos o ET de Varginha. Mas quando eles entendem que a gente é igualzinho eles, a gente faz pipi, a gente tem dor nas costas, a gente tem unha encravada, a gente faz caquinha, a gente tem todas as necessidades e todos os problemas e todas as dificuldades. A gente tem dor de cabeça, a gente tem problemas financeiros, a gente tem problema em casa, a gente tem problema com o marido, com a esposa. Quando eles compreendem isso, eles não entendem que há uma diferença entre o conteúdo, que é perfeito, e o recipiente. O recipiente, ele é de barro. O conteúdo é divino. O recipiente, ele é falho. E às vezes, quando você olha para o que Deus quer te dar, você fala: como que Deus pode me dar, se eu sou tão falho assim? Veja, não quer dizer que Deus vai continuar aceitando a sua fraqueza, mas se você vier do jeito que estiver, disposto, Ele começará a te usar desse jeito, e ao longo do tempo Ele vai te transformando, até que você seja aperfeiçoado, e você se pareça cada dia mais com Deus. Mas ainda assim, por mais que você seja discipulado e cresça, sempre vai ter algo na sua vida que te faz lembrar: eu não sou Deus, eu não sou anjo, eu ainda sou uma pessoa de carne e osso. Você entende isso aqui? Diga amém. Mesmo no auge da nossa espiritualidade, mesmo quando a gente está no nosso momento máximo com Deus, tem horas que a gente vê uma fraqueza. Tem dias que a gente acorda e vence o diabo no olhar. A gente bate o olho e identifica o diabo. A gente bate o olho e sabe que ele está ali, ele está naquela pessoa, ele está naquela situação, ele está naquela palavra, ele está naquele problema. Mas tem dias que a gente acorda com o olho tão fechado, que a gente não consegue enxergar que é Deus na nossa frente. É como Josué, quando viu o anjo do Senhor, e ele tirou a espada e falou: você vem por quem? E ele falou: rapaz, baixa tua espada, eu não vim nem por você, nem por conta deles, eu vim enviado por Deus. Tem dia que a gente pega e enfrenta Deus sem saber que é Deus quem está falando com a gente. Vou ficar quieto porque tu nunca enfrentou o que o teu pastor falou para você um dia pessoalmente. Tu enfrenta o que Deus está falando porque tu está cego, e isso é sinal de que tu ainda é humano. É humano. Então, a gente começa a se perguntar: como é que Deus pode me usar? Como é que Ele pode me usar? Mas aí é a beleza do Antigo Testamento, porque se você entende que Deus usou pessoas falhas, você vai compreender que ainda há uma chance para você. Pense nisso, irmão. Deus usou Abraão. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, para ir para uma terra que Ele mostraria. Abraão andou pela fé. Abraão foi chamado de um amigo de Deus, e ainda assim Abraão era um mentiroso, um homem milionário, mas no dia que ele teve que pôr o filho para fora, esse infeliz, esse sem vergonha, mandou ele embora com um pedaço de pão, com um odre de água, e ele era milionário. Se fosse hoje, meu irmão, Abraão estava preso porque não pagou como que diz? Pensão. E ainda assim ele era um amigo de Deus. Tudo bem, vamos pensar mais. Deus usou Jacó, meu irmão. Jacó enganou o pai dele. Irmão, Deus usou Raabe.
Raabe era uma mulher complicada, você sabe disso. Irmão, Deus usou Sansão e Davi. Os dois mataram gigantes, leões, mas não aguentaram vencer uma mulher. Irmão, Deus usou Elias. Elias é o camarada mais esquisito, porque Elias foi um camarada que fez fogo descer do céu. 5 minutos depois, ele foge de medo de uma mulher. Olha para alguém que está do seu lado, diga para essa pessoa: há chance para você, irmão. Se tu enxerga quem Deus usou, tu consegue enxergar. Não há jeito para mim. Jesus escolheu 12. De 12, 11 eram convertidos e todos eles eram problemáticos. Um era o seguinte: uma hora estava cheio de certeza, outra hora estava cheio de dúvida. Uma hora Tomé falou: se é para morrer, vamos subir e morrer com ele. É para morrer, vamos morrer. No outro momento ele nem tinha certeza e falou: eu não acredito mais em nada, só se eu tocar na mão dele. Aí Jesus tinha outros 2 que disputavam por lugar. Não, eu vou sentar à esquerda, não, eu vou sentar à direita. E aí Jesus tinha um outro, meu irmão, que era complicado, chamado Pedro. Irmão, a ideia que as pessoas têm de quando a gente converte o nosso espírito a Deus, é de que a gente vai subir igual um jato, igual um foguete, reto, indo para o céu. Irmão, depois que tu anda um pouco com Deus, tu descobre que andar com Deus não é ficar subindo, não. Uma hora tu sobe, outra hora tu cai, aí outra hora tu sobe de novo, aí outra hora tu cai de novo, aí outra hora tu... É uma montanha russa, irmão, uma hora em cima, outra hora embaixo. Ah, mas por que com Deus é assim? Pensa, no mundo tu só ficava embaixo, agora com Deus pelo menos tu sobe. Aí tu cai, aí tu sobe de novo, e o pior, meu irmão, é que tu vai ficando enjoado. Tu vai ficando tonto, porque tu fala: Senhor, como é que pode eu domingo estar gritando pela vitória, segunda estar enfrentando demônio, e terça-feira eu ungi meus móveis, e quarta-feira quebrou a geladeira, e quinta-feira eu pus a mão do meu marido, eu expulsei o espírito de perturbação, e sexta-feira esse homem gritou, e sábado eu expulsei demônio dos meus filhos, e domingo eles não foram na igreja. Como é que pode? Irmão, é porque você ainda é um vaso de barro, e Deus usa algo para criar uma estabilidade. Esse instrumento que ele usa para te estabilizar se chama cruz. Cruz é uma coisa que a gente já não prega mais hoje. Só que sofrimento é tão importante para você quanto água é para o teu corpo. Jesus, ele sempre passou muito tempo com a multidão. Mas se você compreender, ele passou muito mais tempo com os seus discípulos, porque a multidão não eram convertidos, poucos eram. Na verdade, Jesus converteu mesmo um pouco mais de 500, que é o que a Bíblia diz, que depois de ressurreto ele apareceu para pouco mais de 500 pessoas, que eram aqueles que acreditavam que ele era o ungido de Deus. Então, desde o início, quem que eram os convertidos mesmo? Eram 11, e um infiltrado lá, filho da perdição, que era o Judas. E Jesus sempre discipulava eles. Tem uma coisa que a gente erra, e eu quero que você entenda isso aqui, para você entender o porquê que você não ganha pessoas para Jesus. Isso aqui vai te ajudar muito. Porque tu quer discipular pecador. Pecador tu não discipula. Discipulado é só para quem é crente, irmão. Põe na tua cabeça. Discipulado é o seguinte, vem cá. É você ensinar que ele tem que fazer o que tu fez. Porque você seguiu o passo de Jesus, então ele tem que olhar a tua vida e entender, ele é uma vida que me exemplifica como que é viver com Cristo. Nós somos a carta que o mundo lê, não é que a gente é Deus dele, mas é que a gente é o comercial mais perto que ele tem de como que deve ser um crente. Por isso que tu tem que vigiar com a igreja que tu frequenta, e tu tem que ver bem a vida de quem é o teu pastor, porque se tu não tem noção de que ele é um homem não perfeito, mas que anda com Deus, como é que você quer se aproximar mais de Deus com alguém que anda pisando errado? Pense nisso. Por isso, irmão, que ser pastor não é fácil. Tu tem que decidir ser pastor mesmo, porque tua vida tem que ser um exemplo em tudo.
E até mesmo quando você erra, você tem que se corrigir e não deixar ninguém ficar perguntando o que houve. Você pode mostrar para todo mundo: eu errei, voltei atrás. Por quê? Porque se você perde o discipulado. Discipulado é isso. Agora, por que ele faz isso? Porque ele acredita em mim. A gente fica julgando o pecador dizendo: não beba, não fume, não adultere. Não adianta, sabe por quê? Ele só pode mudar se ele tiver uma ajuda chamada Espírito Santo. Ele só pode ter o Espírito Santo se ele nascer de novo. Para ele nascer de novo, ele tem que acreditar em Deus. E a pior coisa é isso: a gente quer discipular quem não é crente, e quem não é crente não se discipula. A gente prega as boas novas, a gente fala: há uma condição de você mudar de vida, você pode mudar o teu casamento, você pode melhorar a tua saúde, tudo na sua vida pode ser novo de novo, basta tu se entregar para Jesus. É simples assim? Se entregou? Acredita mesmo nele? Agora vem cá que eu vou te ensinar de discipular, eu vou te discipular, agora eu vou te ensinar sobre orar, agora eu vou te ensinar sobre jejuar, vou te ensinar sobre meditar na palavra de dia e de noite, vou te ensinar sobre guardar a palavra de Deus guardada no seu coração, vou te ensinar sobre dizimar. Irmão, põe isso na tua cabeça. Não adianta você querer ficar falando para o pecador: não adultere, não peque, não faça isso. Sabe por quê? Ele não está convencido disso porque ele não nasceu de novo. O pecador, você prega as boas novas. Discipular é somente quem é crente. E uma das coisas que a gente parou de fazer, você entendeu isso aqui? Diga amém. E uma das coisas que a gente parou de fazer é de ensinar para vocês sobre a teologia do sofrimento, a importância do sofrimento na caminhada com Deus. Porque você saiu de um nível onde você só vivia no sofrimento, e agora você tem a promessa de dias melhores e vida abundante e eterna. Só que para você manter essa vida abundante e eterna, ele tem que ir moldando você, arrancando culturas em você. E a pior coisa, meu irmão, é tu arrancar a cultura de alguém que já está já na metade da vida. Porque, vamos falar a verdade, não estou ofendendo ninguém, mas irmão, depois que tu passou dos 40, para tu querer mudar quem tu é, tu tem que ser muito humilde e acreditar mesmo na promessa. É complicado isso. Esses dias eu estava falando, eu não sei quem vai me entender isso aqui, pelo amor de Deus, não estou falando aqui de ninguém, mas esses dias eu estava numa reunião, uma pessoa que eu amo muito, deve ter uns 60 e poucos anos, mas sabe aquela pessoa que não é mais humano? Não é mais humano? Grosso, rude, um ogro, é um ogro, eu gosto de chamar disso, é um ogro. E uma pessoa falou para mim: sabe que ele é assim? Porque ele não tem um filho. Porque o dia que ele tivesse filho, ele era mais humano. Para muita gente isso aqui não vale nada, mas irmão, depois que tu tem um filho, rapaz, tu morre e nasce de novo, nas tuas prioridades, na tua forma de se relacionar com Deus. Porque quando você entende que você vai discipular uma vida, tu tem que entender: peraí, eu não vou exigir dele o que eu não posso dar, porque meu pai e minha mãe exigiam de mim uma coisa que eles não eram, e eles me provocavam, e eu ficava com raiva deles, porque eles queriam que eu fosse o que eles não foram, mas eles sequer se esforçaram para ser. Quando eu exijo de você que você seja uma coisa e eu me esforço para ser, ok. Agora, quando você não se esforça para ser e exige de mim, é você provocar. E se tem uma coisa que Jesus ensinou de forma bem clara para os 12, é sobre o sofrimento. Sofrimento é o requisito primário para a grandeza. Tu não pode querer pular sofrimento. Deus não vai aliviar. Deus vai te ajudar a vencer ele, mas aliviar não. Pelo contrário, toda vez que você tentar aliviar o sofrimento, você vai ficar mais tempo na cruz, porque a cruz foi enviada para matar algo em você, e se tu não quiser morrer nisso, tu vai ficar nela por muito tempo. A melhor coisa que tu faz é morrer logo, para Jesus já te ressuscitar daqui a pouco. Falei que hoje ia ser bom? A gente parou de explicar o seguinte: Deus, Ele quer que você Ele quer te estabilizar. Só que a maioria dos crentes pensam que a estabilidade, oh meu Jesus, quando eu comprar minha casa eu vou estar estável, quando eu comprar o meu carro as coisas vão melhorar. Não, quando eu terminar de pagar. Meu irmão, vou falar uma coisa. Lá atrás,
tu terminou de pagar e fazer um monte de coisa, e não ficou mais crente, e tu quer me convencer que agora, quando isso acabar na tua vida, tu vai ficar melhor? Não vai. Não, desculpa, é conversa fiada, você falar para mim que quando você melhorar de casa, de vida, você vai se dedicar mais na obra. Meu irmão, se você não foi fiel no que é pouco, tu nunca vai ser fiel no que é muito. Eu não quero deixar você triste hoje, pelo contrário, eu quero que você tenha alegria na tribulação, porque você sabe, essa tribulação é leve e momentânea, e vai produzir um peso de glória muito excedente, mas eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte: hoje tu tem que morrer nessa cruz, para tu sair logo dela. Você entende isso aqui? Diga amém. Eu sei que tu não gosta de ouvir isso, mas tu tem que ouvir, porque tu vai entender porque que a solidão dói. Jesus sempre discipulava os 12, sempre ensinando: vale a pena, perdoe quem não merece, faça como eu faço. E infelizmente a gente parou de falar sobre a importância da cruz. Jesus, para entrar no texto, Jesus fez um pequeno censo. Ele perguntou: quem que os homens dizem que eu sou? Ou seja, quem que os ímpios, os não convertidos dizem que eu sou? E eles começaram a dizer: bom, uns dizem que tu és João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? A gente só fala do que Pedro falou. A gente não para pensar que de 12, 11 ficaram calados e só um falou. E a raiva que dá é dos 11 que ficaram calados. Porque peraí. Esse camarada multiplicou, transformou água em vinho. Ele andou sobre as águas. Ele curou enfermos. E tu não sabe quem ele é ainda? Você já viveu aquela fase que tu fica com raiva de gente? De que a pessoa está o tempo todo com você e não te conhece? Aí tu tem que ficar falando para ela: fica em paz, eu estou no controle. E a pessoa, ela fica desesperada: o seguinte, mas tu vai fazer algo? Tu vai fazer isso? Dá raiva, porque você fala: poxa, esse tempo comigo todo, e tu não me conhece? Tu não sabe? Isso me deixa tranquilo, meu irmão, porque se esses homens não conheciam Jesus, e ele fazia milagre todo dia, o tempo todo, mais do que a gente tem na Bíblia, eu fico tranquilo quando eu vejo um casal se divorciando depois de 25 anos de casado, porque uma descobriu uma parte do outro que não conhecia. Sabe, tu acha que conhece, vou te falar uma coisa, irmão, mas tu acha que conhece teu filho, porque ele veio de você. Vou falar a verdade, tu não conhece ele. Tu não conhece, aceita isso, que dói menos. Amém? Amém? Ô irmão, estou te ajudando aqui com a tua família. Aceita que tu não conhece ele. Tu acha que conhece, mas não conhece. Tu acha que conhece a tua esposa, teu marido. Ah, mas eu já dei banho nele, eu já dei banho nela, eu levei ele para o hospital, eu cuidei dele. Grandes coisas, não resolve nada, não resume nada. Esse povo dormiu com Jesus, acordou com Jesus, tomou café da manhã com Jesus, jantou com Jesus, almoçou com Jesus, orou com Jesus, subiu o monte com Jesus, desceu do monte com Jesus, passou no vale com Jesus, foi perseguido com Jesus. E ainda assim, quando Jesus perguntou: e quem vocês dizem que eu sou? Peraí, vocês não me conhecem até agora. Pedro foi o único que abriu a boca e falou o seguinte: tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: carne e sangue não te revelaram isso, hein? Tu não falou isso porque tu olhou o que eu fiz, não. Tu não falou isso porque tu percebeu o que eu fiz. Tu falou isso porque o Pai que está no céu te revelou isso. E os 11 ficaram calados. Irmão, esses homens eram a igreja. A maior parte da igreja ficou calada, silenciada. E por que a igreja demora para crescer? Porque infelizmente a maior parte da igreja se silencia sobre Deus. Vamos falar a verdade, irmão. Eu não vou nem olhar para você achar que eu estou te mandando indireta, não estou. Mas estou falando a verdade. Irmão, se ninguém perguntar se tu é crente, tu não fala que é crente. Pior, tu é crente tão fajuta que tu fala: eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Grandes coisas. O diabo vem aqui todo domingo, sabia? Não, peraí, deixa eu olhar na tua cara. O diabo vem aqui todo domingo, você sabia disso, né? Ele não fica lá fora, não tem uma placa dizendo que ele não entra aqui. Ele entra na tua casa. E tu quer me dizer que tu é crente? Sabe, eu achei interessante, tempo atrás eu saí para comprar um colchão. Aí eu entrei numa loja,
Aí depois que eu saí da loja, a vendedora me mandou um zap, ela falou: agora que o senhor é cliente meu, eu posso falar. Eu te conheço, eu vejo o senhor, eu assisto o senhor. E a abençoada é abençoada porque eu vejo Deus na vida dela. Mas ela parecia ser meio budista. Sabe, aqueles negócios de zodíaco, de sei lá do que lá. Mas é interessante porque eu não falei que eu era pastor, não falei nada. Eu mandei esse áudio para todo mundo. Por quê? Porque, sabe, eu quis mostrar para as pessoas, entendam, é isso aqui que mostra que tu é crente. A pessoa falou, ela falou desse jeito: se tu soubesse a energia que entrou no local, e de fato é, porque é o dínamos, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, é o dínamos, é força, é o poder explosivo, sabe? É aquela energia do Espírito Santo. Ela falou: se você soubesse da energia que entrou aqui quando você entrou, soubesse disso. Eu mandei para as pessoas e falei: está vendo? Quando foi a última vez que você teve a oportunidade de pregar o Evangelho e falar das boas novas? Mas vamos falar a verdade, meu irmão, olha bem para mim. Você acha que é picareta, e sabe o que eu queria que você entendesse? Deus, meu irmão, no trono dele vai cobrar de você, ele vai chamar você pelo nome, e ele vai cobrar de você: eu te dei dinheiro, eu te dei recursos, porque quando tu pôde pregar, tu não pregou. Tu não precisava de uma Bíblia para pregar. Se tu falasse o que eu fiz na tua vida, você pregava. Houve um tempo em que não existia a Bíblia e já falavam de mim. Mas eu não sou obreiro, larga a mão de graça. Tu não precisava ter um título para falar de mim. Tu é meu filho, tu é herdeiro da promessa. Como é que tu não fala de mim? A omissão da igreja atrapalha a igreja de crescer. Só que Pedro, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, olha que interessante. Olha a resposta de Jesus: Simão Barjonas, você é abençoado. Por quê? Porque carne e sangue não te revelaram isso. Ou seja, tu não falou isso porque tu deduziu, tu falou com certeza. Agora, por que tu falou com certeza? Olha a resposta de Jesus: porque isso te foi revelado pelo Pai que está no céu. Deixa eu tentar falar em outras palavras do que Jesus está falando. Pedro, tu estava ligado no céu e ninguém aqui estava ligado, e porque tu estava ligado, Deus falou para você o que Ele não pode falar para ninguém, porque está todo mundo aqui desligado, está todo mundo do lado de Deus, só você que está ligado com Deus, e porque tu estava ligado no céu, o Pai que está no céu te revelou uma coisa. Agora pensa nisso comigo, irmão. A Bíblia não diz isso, mas dá para ter total certeza de que pelo menos alguém, com aquela cara assim, grandes coisas. Você entendeu o que Jesus falou? Jesus pegou Pedro daqui e levou ele para cá. Jesus deu um up em Pedro aqui, que tu não tem noção. Bom, esse homem deve ter ficado meio preocupado, porque aquela cara de inveja dos 11. Só porque Deus falou alguma coisa para você, agora tu acha que tu é alguém. Tu acha. Quando Deus te revela uma coisa, põe na tua cabeça: quando você falar o que Deus te mostrou, tu vai despertar inveja e raiva, porque tu vai falar de uma coisa que Deus te falou, porque tu estava ligado no céu, os outros não estavam ligados. Vão te chamar de herege, de maluco. Mas parece que é só você que é o dono da verdade. Peraí, cala a boca, eu não falei que eu sou o dono da verdade. Estou te falando o seguinte: que Deus está fazendo isso, tu não está enxergando o problema é teu. Agora, eu estou falando que Deus me falou, Deus está fazendo isso. Irmão, um dos sinais que você amadureceu espiritualmente é quando você não tenta ficar comprovando e provando para todo mundo que Deus te falou. Tu fala: Deus me falou, não quer acreditar? Tchau. E vou embora. Você que se vira e se dane com a tua dúvida. Depois você vai ver. Por que eu estou te falando isso? Porque, irmão, o tanto de gente aqui dentro que Deus te revelou algo sobre uma casa, sobre o que acontece numa família, sobre o que está acontecendo com alguém. Eu cansei de contar quantas vezes as pessoas vieram para mim e eu falei: está acontecendo isso na tua vida, e o problema teu que está acontecendo aqui é consequência daqui. As pessoas saíram de cara virada, meses depois vieram tudo com o rabo no meio da perna, lá volta o cão arrependido, com as suas orelhas tão fardas, com o seu osso ruído, com uma pata. Eles voltaram tipo assim: pastor, o senhor estava certo mesmo. E aí a pessoa veio: o senhor é maravilhoso. Eu falo: não sou nada disso, apesar que eu sei que eu sou bonito, eu sou cheiroso, tudo bem, mas é que você tem que compreender o seguinte: eu estou ligado no céu, e Deus me deu uma revelação que não deu para você, e toda vez, estou falando isso aqui para você aplicar na tua vida, toda vez que Deus te der uma revelação, tu vai ser invejado, criticado. Por quê? Porque Deus falou uma coisa que não pôde falar para os outros, porque os outros não ouviram. Agora você tem que ter a coragem de abrir a boca e falar o que Deus te deu. Sabe por quê? Pedro, meu irmão, vamos falar a verdade, ele era um camarada complicado, amém?
Só que ele foi o único que andou sobre as águas. Tu fala que ele naufragou, mas ele andou, meu irmão. Larga a mão de menosprezar a história dele. A gente não sabe se ele andou 1 quilômetro ou 2, mas esse homem andou, meu irmão. Esse homem andou. Esse homem foi o único homem que sentiu o chão concreto nas águas. E o vento... E esse homem foi o único homem que andou. Irmão, esse homem foi o único homem que no dia em que ele pregou, 3.000 se converteram. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque quando você é uma pessoa que tem coragem de ser usado por Deus, Deus te dá experiências que Ele não deu para os outros. Por que tu inveja o outro que ouviu Deus? Por que tu... Eu vou falar agora. Por que tu fala, não, mas Deus chamou ele para isso. Larga a mão de inventar coisa que não está na Bíblia. O porquê Deus fala com ele e não fala com você claramente é porque ele deixou ser usado por Deus. Ele teve coragem de entregar a revelação quando ninguém tinha coragem. E quando você tem coragem de deixar Deus te usar, Deus faz coisas na sua vida que tu nunca acreditava que Deus ia fazer. Sabe, tu anda... Irmão, vou falar uma coisa aqui, me ajuda a pregar aí. Diz para alguém que está do teu lado: para de invejar a minha unção, meu irmão. Para de invejar. Tenha a coragem que eu tive, que tu vai viver o que eu tive espiritualmente. Ai, mas nossa, Deus te usou nisso. Sabe por que Deus me usou nisso? Porque eu tive coragem de deixar Deus me usar. Se tu tivesse coragem de deixar Deus te usar, se tu entregasse tudo que Deus te falou, meu irmão, tu já estava mais longe. Mas põe na tua cabeça, Deus não vai te dar experiências grandes com Ele se tu não tiver de coragem. Se você for um daqueles que vai dar um passo para trás e não vai falar, fique em paz. Peixe, ele morre engasgado pela boca. Tu vai morrer engasgado e tu vai ver muita gente andando sobre as águas, vivendo de fé em fé, de glória em glória, e tu vai falar: nossa, por que ele faz isso? Por que ele vive isso? Eu oro mais do que ele, eu jejuo mais do que ele. Como é que Deus pode usar mais ele do que eu? Porque ele teve coragem de, quando ninguém sabia o que falar, ele abriu a boca e falou: está acontecendo isso, está acontecendo isso, e não acreditou. O problema é teu, tchau, estou indo embora, me paga um café depois. Tu tem que ter coragem para ser usado por Deus, irmão. Porque eu vou te falar, eu sei que tu tem coragem de ser usado por Deus quando tu entra numa sala cheia de invejosos, fala uma coisa de Deus, e aquela cambada, quando tu vira as costas, sai falando: é menino, está falando da carne. Ele acha, e daqui a alguns meses eles falam: era verdade. Eu sei que tu tem coragem de ser usado por Deus quando tu entra no meio do invejoso e não deixa a inveja dele de parar. Tu fala tudo: olha, meu irmão, Deus está fazendo isso no cenário nacional, Deus vai fazer isso com a economia, e se tu não vigiar, vai acontecer assim, assim, assado. Irmão, alguns de vocês ficavam com a raiva de mim, meu irmão, que tu estava em casa, trancado em casa, e eu sentei o pau no seio, meu irmão, para tu voltar para a pandemia, até que tu voltou e tu entendeu, Deus estava te preparando para uma coisa pior. Pode ficar com raiva de mim, meu irmão, eu já te perdoei já, mas uma coisa é fato, tu aprendeu hoje que quando Deus dá uma revelação para quem está ligado no céu, se tu não abraçar ela logo, tu fica naufragando enquanto tu podia andar sobre as águas. Agora foi na espinha dorsal, hein? Consertei a hernia de disco de alguém. Diz aí para alguém que está do teu lado: tenha coragem, irmão. Diga para essa pessoa: deixa Deus te usar. Agora, abra sua Bíblia rapidinho aí, Mateus 16, mesmo texto que a gente leu. Eu quero que você anote isso aí, para você entender a beleza do que é a palavra. Olha o verso de número 17, pega uma caneta, me ajuda aí. Sublinhe no verso 17 a palavra, o nome Simão. O que significa Simão? Dentro disso aqui, Simão significa caniço. O que é caniço? Caniço é aquela cana, fininha, que tu usava para pescar. Tudo bem que tu não usava para pescar, que eu sei que tu nunca foi pescar, mas quando tu era do mundo e ia na festa junina, tu usava aquilo ali na barraquinha para ganhar um ursinho de pelúcia para tua namorada, né? Eu vou ficar quieto, meu irmão, que o espírito de falsidade aqui hoje. É aquela cana fininha. Agora, entende isso aqui? Caniço é uma coisa instável, diga instável. Porque se o vento soprar, quebra e vai embora. Se o vento soprar, quebra e vai embora. É instável, diga instável. Então, quando Jesus chama de Simão, Jesus está falando o instável, que está aqui depois não está. Perdi alguém. Agora, verso 18, sublinha a palavra Pedro, nome Pedro. Pedro significa pequena pedra. Pequena pedra. A pedra que Jesus fala que vai edificar aqui não é Pedro, mas é a rocha dessa revelação. Sobre essa revelação, que eu sou Cristo, eu edificaria minha igreja. Pedro é pequena pedra, quer dizer que ele faz parte dessa revelação, assim como nós somos. Nós somos cristãos, nós somos um pequeno Cristo. É isso que cristão significa, um pequeno Cristo. A unção que estava nele está sobre a gente, a unção do Espírito Santo.
Nós somos a imagem dele, nós somos o corpo de Cristo. Isso aqui não é a mão do Manuel. Quem que é o Manuel? O Manuel não é a mão, o Manuel não é a cabeça, o Manuel é o corpo. Quem que é Cristo? Cristo não é aquilo, Cristo é Cristo, o corpo da igreja. Se você não entende o que é Cristo, você não vai entender porque o diabo tem raiva de você. E se você não entender quem você é, você nunca vai entender o poder e a autoridade que você tem de chutar o diabo para fora da tua vida. Cristo, cristão. Meu Deus, parece que eu perdi alguém que está com raiva de mim. Mas eu não estou falando de dizer cristão, você está parte do corpo, parte. O corpo não tem um nome diferente da cabeça. Cristão, Cristo, nós somos Cristo. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso ungido. Nós somos parte dele. A vida que vivemos, não vivemos mais em nós, mas vivemos nele. É por isso que Deus falou: quando você for orar, não ore no teu nome, ore no nome de Jesus o Cristo. Por quê? Porque quem vive hoje dentro de você é ele. Então quando o diabo te olhar, ele tem que olhar ele, não você. Quando o diabo te olha, ele não olha o Fabiano, ele não olha o Bará, ele não olha a Gislaine, ele não olha o Manuel. Quando o diabo olha para você, ele olha quem? Cristo. Por quê? Porque tu faz parte do corpo. Ele é a cabeça, ele está no céu, mas o corpo está aqui embaixo. Por quê? Porque nós somos uma pequena pedra, fazemos parte dessa grande pedra no qual a rocha recebe essa revelação. A porta do inferno não prevalecerá. Agora vamos continuar isso aqui. Pedro significa pequena pedra. Pedro significa estável. Porque pedra, se você jogar ela no fundo do mar, do rio, pode passar 10.000 anos e você quebrar ela está seca por dentro. A água não penetrou. Então, Jesus chama ele de Simão, instável. Pedro, estável. Agora, vamos lá, verso 23. Jesus chama ele depois do que? Verso 23, o que Jesus chama ele? Não, Jesus não está falando de Satanás, Jesus está falando com Pedro. Sublinha aí, porque você tem que entender isso aqui. Jesus chama a mesma pessoa de 3 nomes diferentes: Simão, ou Pedro, para trás de mim, Satanás. Só para você entender, estica o braço aí, fala: Simão, Pedro, Satanás. Em 7 versículos, o mesmo homem saiu de instável para estável, para ser usado pelo diabo. Diz aí para alguém que está do teu lado: isso acontece quase todo dia contigo, irmão. Ou acontecia. Meu Deus da glória. Uma hora tu está instável, daqui a pouco Deus te usa. Aí antes de tu chegar em casa, lá vai o diabo te usar de novo. Como é que pode, meu irmão, Deus usar um instável, aí promover ele estável e usar o diabo? Irmão, se tu ler Jó parece esquizofrênico. É ou não é? Porque, o Jó parece esquizofrênico, porque uma hora Jó está falando: no eu vim do ventre, no eu voltarei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí no outro capítulo ele: maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o dia que eu saí do ventre da minha mãe. E é o mesmo cara que um dia agradece por ter nascido, outro dia amaldiçoa o dia que nasceu. Aí um dia Jó fala: ele sabe o meu caminho, provando-me ele sairei puro como ouro. E eu sei que meu Redentor vive, em breve ele se levantará e vai me defender. Aí no outro dia ele fala: Deus fechou o meu caminho, Deus foi injusto comigo, eu grito por justiça e Deus não me ouve. E é o mesmo cara. Irmão, diz aí para alguém que está do teu lado: tu não está sozinho, irmão. Não, para de olhar com essa cara para mim como se tu fosse o arcanjo Miguel, meu irmão. Tu não está sozinho e Deus ainda te usa. Dá graças a Deus por isso. Diz aí para alguém do teu lado: isso aí é vida, viu, irmão? Isso aí é discipulado, que ninguém te fala. Agora, o interessante é que Jesus ouve o que Pedro fala, e aí depois que Pedro fala: tu és o Cristo, o ungido, o que Jesus fala? Não contem para ninguém quem eu sou. Irmão, isso é interessante porque hoje ninguém fala isso. Não conta para ninguém quem eu sou. Pelo contrário,
Tu sai distribuindo cartão. Fala de mim para ele, vai. Fala de mim. Fala do meu treinamento que eu dou. Fala do meu aquilo. Fala da minha habilidade. Fala da minha faculdade. Fala do meu diploma. Fala da minha especialização. Fala que eu vou fazer para ele um bom preço. Fala para ele. Ó, dá lá meu cartão. Irmão, Jesus é o único que fala. Eu sei quem eu sou, mas não fala. Por quê? Porque Jesus sabe um princípio. Se você é revelado muito cedo, você desperta demônios que você não precisa lutar ainda, e porque você ainda não tem força suficiente, tu vai perder uma batalha agora que tu tinha tudo para vencer lá na frente, se você tivesse aceitado uma coisa: deixa Deus te manter escondido. Antes que eu continue, diga para alguém que está do seu lado: deixa Deus te manter escondido. Tu está escondido por um tempo, mas não é para sempre. Porque eu fui comprar uma joia para minha esposa, e eu vi uma joia, eu vi o que eu queria, cheguei na vitrine da loja, eu olhei, não tinha, e eu fui no vendedor, eu perguntei: tem essa joia? Ele falou: claro que tem, mas é que a gente guarda aqui dentro, a gente esconde, porque são peças mais valiosas. E é a mesma coisa com Deus: o que é mais valioso, Ele não põe na vitrine, o que é mais valioso Ele esconde. Ele faz igual Moisés. Por quê? Porque se Ele não te proteger agora, irmão, Jesus nunca teve medo de morrer. Ele sabia que ele tinha que morrer, pelo contrário, ele já falava que ele ia morrer, mas ele sabia: eu não posso morrer na hora errada, eu não posso morrer apedrejado, eu não posso morrer enforcado, eu tenho que morrer em cruz. E se tu falar por aí que eu sou Cristo, eles vão me matar antes da hora. Então, como eu tenho um propósito a cumprir, fica calado, não deixa eu falar, deixa eu ficar escondidinho aqui. Por quê? Porque eu preciso ser protegido para terminar o meu propósito. Ouça o que eu estou te falando. Tem alguém aqui que não entende: quando Deus vai fazer algo grande na tua vida, Deus te protege, Deus te esconde. Deus esconde a tua ideia e ninguém te dá uma chance para executar a tua ideia. Deus esconde a tua empresa e ninguém dá uma chance para você fechar um grande contrato. Deus esconde o teu casamento, Deus esconde o teu futuro casamento. Você sabe que vai casar e Deus ainda não deu a pessoa, mas o que eu quero que você guarde é isso: se Deus te escondeu, não vai ser para sempre, é apenas por um tempo. Sabe, toda pessoa que é grandemente usada por Deus tem que entender isso. Quando Deus quer te usar, Deus te tranca. Ele te tranca num trabalho, te tranca numa igreja, te tranca atrás das ovelhas malhadas, e tu quer sair de lá, tu grita, mas Ele não deixa. Por quê? Porque está muito cedo para você voar ainda. E não é porque você não está preparado nos dons, é porque eu ainda não te preparei espiritualmente e mentalmente para suportar a pressão. Tu vai parar quando vê a primeira calúnia, tu vai parar quando vê a primeira inveja, você vai parar quando vê os primeiros críticos entrarem na sala com você. Você vai mudar o seu jeito de ser por conta das pessoas que estiverem à sua volta. Então, porque você não está preparado ainda, eu estou te protegendo dos ataques que o diabo vai mandar para tentar destruir o que eu pus na sua vida. Mas fique em paz, porque eu estou te escondendo por um tempo. Me ajuda a pregar, diga para alguém do seu lado: Deus está te escondendo por um tempo. Deus está te escondendo por um tempo. Não vai ser para sempre, é apenas por um tempo. Deus está escondendo a tua ideia. Eu sei que você está frustrado, você tem tudo para casar, você tem tudo para criar uma grande empresa, causar uma disrupção no mercado, mas Deus está te escondendo. Por quê? Porque se tu sair agora, irmão, vou lhe falar uma coisa: se o diabo souber que tu existe agora, tu mata, tu morre agora, tu morre muito cedo. Se o diabo souber que tu existe, que a tua empresa existe, que teu sonho existe, tu vai perder muito cedo. Mas tu tem que ter a fé de entender o seguinte: que é uma promessa de Deus para a tua vida. Os que esperam no Senhor, se é para esperar, então você tem que esperar escondido. Renovarão as suas forças. Por que renovarão? Porque depois que você fica muito tempo escondido, tu começa a se cansar. Mas aí Deus, quando chega na hora de arrancar você do esconderijo, do anonimato, Ele renova a tua força para entender: eu te fiz ficar escondido por 10 anos, mas agora eu vou fazer você voar nos ares de Israel. E pega isso aí: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia. Significa que quando eu decido acabar com o tempo da espera, eu não te arranco da espera para andar, eu te arranco da espera para voar, eu te arranco da espera para alçar altos voos. Eu não vou te tirar dessa para fazer coisas pequenas, eu vou te tirar dessa para fazer coisas grandes, para fazer coisas maravilhosas. Se tu entender que Deus está escondendo a tua empresa, Deus está escondendo a tua ideia, mas é para Ele fazer você voar, você vai adorar a Deus agora, porque tu está entendendo: Deus não está me matando, Deus está me protegendo, Deus está me guardando, Deus está me velando.
Diz para alguém que está do teu lado: Deus está te guardando, irmão. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Fica em paz. Quando tu sair dessa, tu vai sair para voar. Diga aí para alguém que eu já estou pregando melhor que você está dando glória. Diga para essa pessoa: aguenta firme. Eu sei que cansa tu ver fulano ser promovido, Beltrano ser promovido, Ciclano ser promovido, Beltrano casar, fulano casar, Beltrano comprar, Ciclano comprar. Diga isso para mim do teu lado: mas se tu entender que o que Deus tem para você é maior, é melhor, tu não vai reclamar, tu vai aguentar firme, esperando em Deus, entendendo o que o Senhor quer que eu mude, para mim chegar lá, chegando com os dois pés. O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu melhore? É o meu domínio próprio? É ser mais crente? É ter mais fé? É ser mais dependente do Senhor? Há uma razão para o Senhor estar me protegendo, porque eu sou muito fraco, eu ainda sou muito falho, eu só estou carne e osso. O Senhor quer me dar uma sustância, o Senhor quer dar músculo, o Senhor quer me fazer andar mais na fé, o Senhor quer me... Irmão, você tem que entender que é por isso que Deus está te dando problema atrás de problema, porque tu não consegue ter fé para vencer um, e tu quer vencer uma montanha que está na tua frente, e aí Deus está te dando problema após problema, para ir aumentando a sua fé, para ir aumentando a sua esperança, a sua convicção em Deus. E tudo que você faz é reclamar e falar: será que Deus me abandonou, esqueceu de mim? Eu já estou quase chegando onde eu quero chegar, mas só para me entender, quem entendeu isso aqui, dá um grito no ouvido de alguém que está do teu lado e diga assim: espera que vai valer a pena. É agora, espera que vai valer a pena. Mas há uma segunda razão pela qual Jesus fala para eles ficarem calados. Há uma segunda razão, sabe por quê? A primeira razão é: eu preciso fazer muita coisa ainda. Mas a segunda razão é o seguinte: porque Cristo significa ungido. Ungido, Ele é o ungido. Irmão, vou te falar uma coisa: unção é uma coisa que quando tu não tem que sair por aí falando. Unção é uma coisa que quando tu tem, meu irmão, tu chega perto de alguém e o coração dessa pessoa já... Você já viu aquela pessoa que você chegou perto dela, e a presença dela já te... Por quê? Isso aí, diga para alguém do seu lado, diga assim: isso é unção, irmão. Não é carisma, isso não é gente boa, para de mentir, isso é unção. Porque a unção, quando ela transborda, quem estava triste, quando chega perto de você, já começa a ficar alegria. É por isso que tem gente, meu irmão, que quer te ligar o dia todo, fica o tempo todo com você no WhatsApp, porque há uma unção que tem em você, há uma unção que despedaça um jugo. Você tem uma unção de alegria, que tem gente que sabe que falando com você, ficando perto... Irmão, quem entende isso aqui, diga amém aí. Tem gente que sabe, ficando perto de você eu fico melhor, fico mais leve. E tem uma coisa: a unção fala por você. Como é que você ia esconder de toda Israel Lázaro ressurreto, o filho da viúva ressurreto, a mulher samaritana que foi convertida? Não tem como você, irmão, põe na tua cabeça: tu pode ser secretário, tu pode ter assessor, tu pode ser atendista, tu pode ser atendente, tu pode ser o que quiser, recepcionista. Quando tu tem unção, meu irmão, tu não tem que falar o teu nome. Alguém vai falar: quem que é o nome daquela recepcionista que está com você? Eu quero aquela mulher, eu quero aquela mulher, eu quero ela. Eu não sei o nome dela, mas eu vi como ela te serve, eu vi como ela cuida de você, eu vi como ela é organizada. Se você soubesse o tanto de gente que eu vi ser promovido, ela não tinha o nome dela na mente dos homens que promoveram, mas eles falaram: eu quero fulano, eu quero Beltrano. Quem que é fulano? Eu vou roubar fulano de você, eu vou roubar Beltrano de você, porque ela já chegou no limite com você, eu vou levar ela para um patamar mais alto. Por quê? Porque eu vi a habilidade que ela tem de organizar as coisas, eu vi a forma como ela recepciona, eu vi como ela consegue fazer alguém que já está esperando 1 hora, esperar mais 2 horas até que você saia daquela reunião e entre nessa reunião. O que eu estou te falando isso aqui é dando exemplos para você pôr na tua cabeça. Para de querer se promover quando você faz bem feito. É por isso que tem alguém que exige que você faça bem feito, porque quando você faz bem feito, o teu serviço começa a ser espalhado, e todo mundo fala, e todo mundo começa a falar, e aí eles começam a te ligar, eles começam a perguntar, eles começam a pedir. E tudo que você tem que crer é o seguinte: a unção que Deus me deu vai preparar o caminho para mim chegar lá. Quem acredita nisso, diga aí para alguém que está do seu lado e profetiza para essa pessoa: a unção que Deus te deu vai te fazer chegar até lá. Quando tu entende que Deus vai te levar lá pela unção dele, tu começa a fazer bem e certo as pequenas coisas. Tu serve um copo direito, tu atende direito, tu liga direito, tu digita direito, tu fala direito, tu faz direito. Por quê? Porque tu sabe, a unção espalha, a unção fala, a unção leva. Tem alguém observando como tu cuida do cliente quando entra na tua loja?
pregando. Tem alguém observando como tu serve o copo de água. Tem alguém observando como tu limpa. Tem alguém observando como tu atende. E tu acha que você tem que sair. Fala de mim, fala de mim, fala de mim. Irmão, tem alguém te observando, tu não sabe disso? Tu tem noção que alguém um dia vai ligar e vai falar: com quem que você construiu? Com quem que você fez? Quem fez aquela parede? Quem fez Oh meu Deus, glória. Quem foi que ensinou aquilo? Quem foi que escreveu? Quem foi que fez? As pessoas mais bem-sucedidas que eu vi cuidaram bem e a unção falou por eles. Diz para alguém que está do teu lado: eu já estou chegando no fim. Diga: a unção vai falar por você. Jesus disse: não fale, não fale, não fale. E a Bíblia diz: ele começa a falar de que ele terá que morrer. E quando ele começa a falar que ele terá que morrer, Pedro um dia chama ele do canto e fala: ô Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor mesmo, o senhor acha que isso vai acontecer com o senhor? Jesus fala: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, porque tu é uma pedra de tropeço. Tu é uma pedra de tropeço. Tu quer que eu não passe por aquilo que não dá para aliviar. Não dá para aliviar isso. E o que você está falando para mim vem da tua carne, vem do diabo, não vem de Deus. Não vem de Deus. Jesus está simplesmente falando: eu preciso ser a pedra de esquina que os construtores vão rejeitar, para mim me tornar pedra angular. Eu tenho que ser o rejeitado. Não tenta me fazer escapar disso. Eu preciso ser traído. Eu preciso. Sabe por quê? Porque o precedente da glória é a rejeição. O precedente da vitória é a dor. E eu vou te falar uma coisa, e tu tem que aguentar o que eu vou te falar. Você precisa ser humilhado. Obrigado porque você deu glória a Deus. Tu precisa ser envergonhado. Tu precisa ser rejeitado. Porque uma cabeça que não recebeu o espinho não vai ter estrutura para receber uma coroa de glória. Tu tem que ser. Mas não vai durar muito tempo. Depende só de você. A gente, meu irmão, está numa geração que a gente ensina tudo fácil, porque tem tecnologia, Nike do ano. Mas vamos falar a verdade: o que faz pessoas grandes não é o que elas têm. O que faz pessoas grandes é o que elas nunca tiveram. É a ausência que te fez tornar grande. Foi a ausência de afeto, de um pai, de uma mãe, de amor, de dinheiro que fez você. Sabe por quê? Na ausência tu aprende a fazer tijolo sem barro, sem palha. Tu aprende a dar um jeito e pagar tuas contas, nem que seja vendendo Yakult na rua, vendendo joia de porta de casa, porque tu dá um jeito. Você reclama do que você não tem. Deus está falando: eu não te dei propositalmente. Porque o que vai te fazer ficar grande não é o que eu te dei, é o que eu neguei e falei: não vai ter. Não vai ter amor de pai, não vai ter amor de mãe, não vai ter dinheiro, não vai ter saúde. Por quê? Porque a ausência disso vai fazer você despertar em você áreas da sua vida e usar dons que você nunca sabia que tinha, para poder compensar as coisas que você precisava ter. Irmão, se tu soubesse o tanto de gente aqui que cresceu sem amor de pai, sem amor de mãe, e tu é uma pessoa feliz, satisfeita, porque tu aprendeu a se amar e se valorizar, porque tu aprendeu a fazer tijolo sem ter palha. Toda vez que você fala: Senhor, me dá, me dá, me dá, e Deus não te dá, Deus não te dá porque Ele está querendo fazer você entender o seguinte: eu ainda não posso te dar, porque tu ainda não aprendeu que isso não vai fazer falta. Eu vou te dar depois. Tu sabe o que é Deus te dar uma coisa depois, e Ele não te deu antes, porque Ele queria te mostrar que tu não precisava daquilo para produzir mais. Tu não precisava de uma casa maior,
para trabalhar mais. Tu conseguia, depois ele vai te dar uma para aumentar a sua produtividade. Ele não precisava te dar um escritório grande para te fazer vender mais. Ele te deu um depois para você vender mais, mas para alcançar mais. Veja, há coisas que você precisa para chegar daqui para lá, mas para chegar daqui para cá não precisa. Então Deus fala, Jesus fala para Pedro: rapaz, você está sendo usado pelo diabo, porque tu quer me aliviar de uma coisa que eu não posso ser aliviado. Quantas pessoas na tua vida tu já tentou ajudar e Deus te impediu de ajudar? Você quer ver só? Você já teve aquela pessoa que tu deu dinheiro, pensando que o dinheiro que tu deu ia resolver, e não resolveu. Tu teve que dar mais, e tu teve que dar mais, e Deus estava falando: para de dar, porque eu estou tratando ele. Porque quando eu estou tratando alguém, ninguém pode se interferir, é eu que estou com a mão. É por isso que tu não pode querer sair da igreja numa situação, sabe por quê? Deus mandou essa cruz para melhorar algo em você que você não está entendendo que tem que melhorar. Ele tem que te dar uma estabilidade, Ele tem que mudar algo em você. Como é que uma coroa de espinhos pode te preparar para uma coroa de glória? Talvez porque, se você continuou pregando com uma coroa de espinhos, mesmo cansado, arregaçado, quando tu tiver a coroa de glória, tu não vai parar de fazer o que foi chamado. E alguns de vocês, Deus está te tratando nisso agora. Como é que eu posso te dar coroa de glória se tu mal vem na igreja direito, com qualquer coisinha boa que eu estou fazendo? A quem mais é dado, mais é requerido. Eu exijo que você venha 2 vezes por semana, até tu entender. Se teu corpo precisa de comida todo dia, você tem que entender: vir 1 vez por semana não está te fazendo chegar muito longe. Te fez até aqui, mais para frente não vai. E tu tem que compreender, é uma cruz. Mas pastor, está difícil, porque Deus está usando essa cruz. Anote isso. A tua cruz foi enviada por Deus para matar três coisas na tua vida: teu orgulho, tua carne e tua vontade. Deixa eu te dar uma dica. Essa história de que tu vai ficar, essa é a cruz da minha vida. Isso é coisa de quem é espírita e crê em karma. Ninguém tem uma cruz para a vida. Tu tem cruzes diferentes em épocas da vida. Porque a cruz que eu tenho hoje, meu irmão, não é a mesma de 3 anos atrás. Porque 3 anos atrás eu morri por uma coisa, e quando eu me resolver dessa cruz, Deus vai me dar uma outra cruz. E depois, eu não vou acumular cruzes, eu vou passando de cruz para cruz. Porque alguns de vocês, quando eu falo de cruz, tu acha o quê? Eu vou morrer com essa situação. Não, mentira, tu não vai. Tu vai viver bem, mas tu tem que morrer para essa situação. E como é que eu sei que eu morri? Quando o que está doendo não dói mais. Eu sei que tu morreu quando tu consegue entrar numa sala cheia de invejosos e não fica nem intimidado com a inveja deles. Tu continua dando glória. Deus matou a tua carne de querer que todo mundo te ame e te adore, e todo mundo se curve para você. Não, só Ele é digno de adoração. Ninguém tem que ficar babando ovo para você. Você tem que saber quem você é, sem ninguém ficar falando de você. Ele é orgulhoso. Acho que você quiser. Ele matou a minha carne para ninguém ter que ficar me falando: nossa, que culto maravilhoso. Eu sei que foi uma bênção. Eu sei, eu avalio, eu mesmo. Porque Deus mesmo avaliou. Ele falou: foi bom, tá bom. E você agora quer ouvir todo mundo te parabenizar para avançar? Me acha uma pessoa na cruz falando: ai, que coisa linda. Ele falou: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Quem fez isso? E Deus não vai tirar a tua cruz até Ele matar algo na tua vida. E eu vim te falar uma coisa: Deus não vai tirar dela enquanto tu não morrer. Morre. Como é que eu sei que tu mudou, que tu morreu mesmo? Quando as coisas que te feriam já não te ferem mais. A inveja, a crítica,
Olha que interessante isso. Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. O que você fala, e ainda assim Jesus ama ele. Jesus ama ele porque Jesus sabe, quem está te usando é o diabo para me fazer desistir do processo, porque sem processo não tem progresso. Eu estou terminando, mas eu preciso te fazer entender isso. Tua coroa está dentro da tua cruz. Qual que é a tua cruz? Eu vou te ajudar a identificar. Mas põe na tua cabeça isso. Aqueles teus dias melhores, aquele teu futuro melhor, está dependendo de você morrer numa situação que tu está sendo cabeça dura para morrer. Tu não quer ser humilde. Tu quer ser crente e se embaraçar com os negócios dessa vida. Não dá. Tu quer servir a Deus e deixar Deus por último e priorizar tuas coisas primeiro. Não dá. Não dá. E tu espera que Deus vai mandar provisão para facilitar, para Ele ver você aqui. Não. Porque se Ele tem que ver você aqui, é porque Ele sabe que você sabe que Ele é prioridade para você. Então Ele tem que ver que você vai sacrificar algo grande, doloroso, pesado, mas tu vai vencer essa cruz, porque tu sabe que tem coroa de glória esperando você. Você está sendo abençoado, diga amém. Deixa eu te ajudar com o teu relacionamento. Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Daqui a pouco Jesus abraça Pedro, beija Pedro, senta com ele e come. Sabe por quê? Quando o diabo quer te derrubar, o diabo não usa inimigos seus. Ele usa alguém perto de você que você ama. Porque o diabo é sábio, ele sabe que você não vai ouvir o inimigo. Mas se ele colocar uma palavra errada na boca de alguém que você ama, tu vai atender o pedido de alguém, e esse pedido de alguém que você ama vai te tirar do propósito de Deus. Vai para tal lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Eu sei que você me ama, mas você está me pedindo para não passar por algo que eu tenho que passar. Sabe, a gente tem uma mania de colocar pessoas em rótulos. Não gosto, gosto. É falso, é verdadeiro. Por que ele é falso? Porque ele me traiu lá atrás. Não é que ele te traiu, é que teve 10 minutinhos. Às vezes foi 10 horas, 10 dias, 10 meses. Mas ele teve um período da vida dele que ele estava sendo usado pelo diabo. Ele saiu de Simão para Pedro, para diabo. Então peraí, eu vou te dar uma dica. Você, oh meu Jesus, tu não vai permanecer com pessoas à sua volta por muito tempo. Tu não vai manter relacionamentos enquanto não entender que tu tem que discernir o Espírito. Quem é que está falando? É Deus ou é o diabo? Se for o diabo, eu vou continuar te amando, mas eu vou repudiar, eu vou rejeitar o que você está falando, porque isso vai me tirar do centro da vontade de Deus. Eu já tive pessoa que falou para mim coisas que eram da vontade do diabo, e aquilo me tirou do sério, porque eu falei: como é que pode uma pessoa que eu amo, que é carne da minha carne, sangue do meu sangue, falar isso? Até que eu entendi que Pedro, que amava Jesus, queria impedir Jesus de passar pela cruz. E tem gente que o diabo está usando, mas continue amando ele, continue amando ela. Sabe por quê? Você um dia foi usado pelo diabo e não sabia. Irmão, a gente já foi usado pelo diabo um dia e não sabia. Abre mão dessa empresa, vende logo esse negócio, passa o ponto. E aí depois, meu Deus, Deus está falando com alguém aqui hoje. Então, entenda que você tem que ver quem que é o Espírito. Isso está vindo do Espírito de Deus ou do Espírito satânico? Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me quer dizer o seguinte: espere acontecer com você o que aconteceu comigo. Se eu fui ferido, espere acontecer a mesma coisa. Se eu desci às regiões mais profundas da terra, se eu desci até o inferno, espere descer em algum momento no inferno, numa situação infernal, num trabalho infernal. Mas se depois de 3 dias também eu sair de lá, fica em paz. Se eu sair, tu também sai. Eu já estou terminando, mas diga para alguém que está do seu lado: eu não vou sair
Diga: eu já estou saindo. Ai, 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 ai. Eu não sei para quem é essa palavra, irmão, mas Deus mandou dizer para alguém que não vai sair. Tu já está saindo. Por quê? Porque tu está vendo o dia começar a clarear. Tu está vendo coisas melhores chegando. E isso é um sinal de que Deus está dizendo: tu é meu discípulo. Tu passou por onde eu passei. E se comigo você sofrer, comigo você reinará. Se comigo você padecer, comigo você triunfará. Não espere a minha coroa de glória se você não recebeu os espinhos que eu recebi. Mas se tu recebeu, levante a mão e adore a Deus. Tem alguém aqui que está saindo da prova. Adore a Deus aí. Porque é por isso que crente maduro é meio esquisito. Porque crente maduro, ele adora no meio da prova. Porque ele sabe que essa nossa leve e momentânea tribulação hão de produzir um peso muito excedente de glória. E se eu estou passando no inferno, é porque Deus tem o paraíso. Deus tem dias melhores. Deus tem coisas melhores. Um dos testes de que você amadureceu na fé é quando tu consegue adorar no inferno. Tu tá na desgraça, tá lascado, gente querendo te matar, te trair, e tu tá, glória a Deus, tem achar, saia. E alguém fala: tá tudo bem nada. Estou dando glória porque eu sei, o diabo só se levanta para tentar parar alguém que está prestes a sair da cova, prestes a sair do túmulo. Crente de verdade não adora quando tudo vai bem. Nós adoramos quando tudo vai mal. Porque se piorou é porque Deus sempre vai melhorar. Porque o dia mais claro sempre vem depois da noite mais escura. Lembra daquele problema que piorou? E quando piorou, tu achava que ia piorar mais. E aí Deus melhorou? E não foi rápido do dia para a noite? Não foi numa velocidade? Tu não entende que coisas boas vêm devagar, coisas maravilhosas vêm rápido. Diz aí para alguém que está do teu lado: coisas boas vêm devagar, mas as melhores vêm rápido. Levanta a mão de alguém, faz algo, mas me ajuda a pregar. Tem algo maravilhoso chegando na tua direção. Receba isso em nome de Jesus. Não pule do processo. Não pule do processo. Aguenta firme. Agora, olha que interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Você sabe que Jesus, ele vai para a cruz. E ele falou: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o que eu passei, tu vai passar. Ele vai para a cruz. Então espere que tu vá ser crucificado também. Só que tem uma coisa: quebraram as pernas do ladrão da direita, quebraram as pernas do ladrão da esquerda, mas não quebraram as pernas de Jesus. Há 3 razões por que não quebraram. Primeira, não quebraram porque se quebrassem as pernas dele, ia bagunçar a tipologia, porque ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro era oferecido perfeito, e ele não podia morrer no nosso lugar com nenhum osso quebrado. Mas a segunda razão pela qual ele não teve nenhum osso quebrado é porque nós somos o corpo de Cristo. E se o corpo está quebrado, quer dizer que o corpo ia ficar quebrado. Mas eu vim lembrar uma coisa para você, irmão. Tu acha que tu está quebrado, tu está sangrando, tu foi cortado, tu foi ferido, mas quebrado tu não está. Porque o corpo não foi quebrado. E se o corpo não foi quebrado, eu e você não estamos quebrados. Você pode não ter dinheiro para amanhã, tu pode não ter nada, mas quebrado tu não está. Repreenda uma palavra de maldade que você mesmo falou sobre a tua vida. Diga sobre alguém aí do teu lado: quebrado você não está. Quebrado você não está. Quebrado você não está. Quebrado você pode estar machucado, sangrando, mas quebrado. Irmão, põe agora. Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi para o poço de açoite. O poço de açoite era um lugar, você lembra do filme da Paixão de Cristo? É dali para pior. É dali para pior, não é pensamento meu, isso é histórico. Porque pegava um chicote chamado gato de 9 caudas, que tinha metal e pedaço de osso na ponta,
e aquela desgraça era afiada, aquilo grudava, quando arrancava saía pedaço de carne. Tem um problema, dependendo da pancada quebrava um osso. A maioria dos homens morriam ali. Jesus não pôde morrer ali, porque ele falou: nenhum homem me mata, eu dou a minha vida, eu dou a minha vida. Eu não vou me suicidar, porque suicídio é matar você por nenhuma vontade, por nenhuma razão. Eu estou me sacrificando, porque sacrificar não é suicídio, sacrificar é: eu vou me matar por conta de alguém maior, por conta de alguém melhor. E quem é o alguém maior? Por conta do Pai. O Pai é maior, a vontade do Pai é maior, e por causa dele eu vou morrer, eu dou a minha vida. Ok. Ele não tem nenhum osso quebrado, nenhum. Porque se nós somos como ele, então a gente tem que entender que vai ter dia que a gente vai estar agora na pandemia, o governo vai estar batendo na gente, as leis batendo na gente, a economia batendo na gente, o diabo batendo nos nossos filhos. Mas para mim caminhar para o final, profetiza para alguém que está do teu lado: mas ficar quebrado jamais. Ficar quebrado jamais. Quem acredita no que eu estou falando, levanta a mão. Adora a Deus, porque tu sabe, está doendo, mas eu não estou quebrado. Está machucando, mas eu não estou quebrado. Eu ainda estou intacto. Eu ainda estou firme na rocha inabelável. Eu ainda sei que se Deus não fizer, ninguém faz. E operando Deus, quem impedirá? Se Deus põe a mão, não tem nada que possa fracassar. Quando Deus põe a mão, está feito. Levanta a mão e adora por 30 segundos. Porque tu sabe, está doendo, mas eu estou intacto, eu estou inteiro. O diabo não me quebrou. Pegou meus filhos, mas não me quebrou. Pegou meu casamento, mas não me quebrou. Pegou meus pais, mas não me quebrou. Pegou minhas finanças, mas não me quebrou. Deixa eu terminar. Eu termino agora. O que é a sua cruz? Sua cruz, anote isso para você nunca esquecer. Porque alguém vai te falar de uma cruz que não existe. E algum religioso, filho do diabo, te pôs na tua cabeça uma cruz. Irmão, eu tenho uma raiva dos crentes que fica dando ouvido para um bando de religioso, que Jesus disse: vocês são filhos de Satanás. Tem uns Instagram, mas vou ficar quieto. Vou te falar de verdade o que é uma cruz. Cruz é aquela situação que Deus usa na tua vida para matar 3 coisas: tua vontade, tua carne e teu orgulho. O que você quer, o que você deseja. Querer e desejar é outra coisa. Eu tenho fome, é um desejo que precisa. Vontade de comer alguma coisa específica é diferente. Você entende isso aqui? Diga amém. Tua vontade, tua carne e teu orgulho. O que é a tua cruz? Tua cruz é aquela situação que Deus enviou para matar sua carne, seu orgulho, seu desejo, sua vontade. Tua cruz é um casamento que Deus te prendeu nele e falou: tu não vai largar. E tu está com vontade de sair, mas Deus falou: tu não vai largar. E o diabo está falando: mas tu está sendo humilhada, aí tu está sofrendo. Deus está falando: eu também passei dias difíceis com você e eu não abri mão de você. Eu vou matar a tua carne, eu vou matar a tua vontade, eu vou te ensinar a amar quem não presta, a perdoar quem não presta. Tua cruz talvez é um filho que não quer vir mais para a igreja, e tu é muito orgulhosa dele, e agora Deus está matando o teu orgulho, te ensinando a orar e pedir sabedoria para educar, porque tu não podia querer educar na ciência humana, mas apenas na revelação da palavra de Deus. Tua cruz é uma pessoa que não te valoriza e te compara com os outros e fala: eu queria que você fizesse isso, eu queria que você fizesse aquilo, eu queria que você fosse isso. E você vai dormir toda noite querendo que essa pessoa te ame. E Deus está dizendo: eu estou matando a
tua carne, a tua vontade de receber amor das pessoas e te ensinar, tu tem que se sentir amado por mim. Amado por mim. Não estou dizendo que tu não vai ter alegria nessa vida, mas eu estou matando a tua carne através dessa cruz para te ensinar a ser crente e se regozijar no Deus da tua salvação. Se tu sabe que eu te amei, tu não tem que ficar preocupado com quem não te ama e não te valoriza. Eu te valorizei tanto que eu derramei o meu sangue. Então eu estou usando essa cruz, eu estou usando alguém que não te valoriza, que é sangue do teu sangue, que não te reconhece, e eu não vou aliviar isso, sabe quando? Até você morrer. Quando tu morrer, eu tiro essa cruz. E como é que eu sei que eu morri? Quando não dói mais. Quando a falta de um elogio não dói mais. Quando a falta de uma mão estendida não dói mais. Quando a falta de um eu te amo não dói mais. Deus está te dizendo hoje, essa cruz não vai ficar até o final da tua vida. Ela não vai ficar até o final da tua vida. Você é quem tem que decidir quando ela acaba. Quando tu decidir morrer nela, aí eu vou tirar você dela e vou te fazer viver novidade de vida. Porque eu estou usando isso para te estabilizar. Porque você é movido pelas emoções, você é movido pelas vontades, pelo teu orgulho. E a coroa de glória que eu quero te dar, eu não posso te dar sem te dar antes uma coroa de espinhos. Porque é a coroa de espinhos que te dá estabilidade e te faz permanecer fazendo o que Deus te chamou para fazer. Ainda que a tua carne grite dizendo, larga a mão, solta tudo. Ainda que a tua vontade diga, eu vou embora. Deus está te dizendo, a tua cruz tem data para acabar. Sabe quando ela vai acabar? Quando tu decidir, Pai, eu entrego meu espírito nas tuas mãos. Tua cruz tem data para acabar quando tu fala, eu vou morrer nessa situação e não vou deixar mais isso me doer. Quando isso não te doer mais, aí eu te tiro da cruz para novidade de vida. E a tua cruz não tem poder, não está sob o poder do diabo. Tua cruz está sobre o teu poder. Por quê? É você quem decide, Pai, me molda conforme o Senhor quer. Eu não quero mais me machucar por conta disso. Eu quero entrar no meio dos invejosos e não me doer mais. Eu quero entrar no meio dos críticos e eles me olharem de cima a baixo e isso não me mover. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Levanta a mão e agradeça a Deus pela tua cruz. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela tua cruz. Agradeça a Deus. Qual que é a tua cruz? Eu estou acabando. Qual que é a tua cruz? Tua cruz é uma pessoa complicada de amar. E Deus exige que você ame. Porque era complicado Ele amar você. Você estava no lamaçal do pecado, Ele estava no céu. E ainda assim, Ele venceu toda a complicação e te amou. Eu não vim te dar uma notícia ruim, eu vim te dar uma notícia boa. Tu não tem que viver com isso até o fim da tua vida. Ô irmão, me ajuda aí a pregar, que eu quero te deixar feliz. Põe a mão em alguém, dá um abracinho do lado, fala assim, irmão, tu não precisa ficar nessa cruz a vida inteira, irmão. Tu não precisa. Sabe como é que tu faz para sair dela? Diz aí bem alto para alguém ouvir, diga, morre. Mata a tua carne. Olha bem para mim que eu vou te falar de novo. Tu vive chorando quando as pessoas te olham torto. E quando elas falam e trocam linguagem de olhar sobre você. E tu acha que Deus vai te promover agora? Tu é movido facilmente pelas pessoas. Irmão, eu estou te falando o seguinte. Estou falando de vou melhorar, hein? Estou te falando de você quando vai naquele Natal com aquele endemoniado da tua sogra. Aí o endemoniado da tua sogra fica fazendo sinal no olhar para o endemoniado da tua cunhada. E tu fica lá sendo humilhado. E tá vendo como é que tu entende agora a tua cruz? Quando isso não te doer mais, aí Deus te promove. A tua cruz é quando o carro novo de alguém e o teu velho não te humilha mais. E tu não te sente mais dor. Quando as finanças de alguém melhor e a tua pior, já não te faz te sentir mais triste, mal. E sabe como é que você descobre qual que é a tua cruz? Melhor ainda, tua cruz é aquilo que o diabo fica falando o tempo todo: sai dela,
sai dela, sai dessa casa. E Deus está falando, não sai porque eu estou usando essa casa para te melhorar. Dica que eu te dou: quando você começa a orar para Deus melhorar uma situação e a situação não melhora, é bem possível que Deus está usando a situação para melhorar você. Você orou para Deus repreender, não repreendeu? É porque isso aí é uma cruz. E cruz só termina quando você morre. Quando tu decide, eu não vou mais me doer por conta disso. Eu vou repetir até você entender isso para me acabar. Quando é que a tua cruz vai acabar? Quando o que te dói não te doer mais. Aí Deus vai falar, agora eu posso te promover. Por quê? Porque só merece uma coroa de glória quem suportou a coroa de espinhos. Na cruz, ele estava no meio de um ladrão, no meio de outro ladrão, ele estava pregando. Na cruz ele estava pregando que ele não vivia, porque ele foi separado do Pai, de quem ele mais amava. E na cruz ele pregou a adoção. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Eu queria ter o meu pai, mas eu não tenho. Mas eu vou pregar a adoção mesmo eu não tendo. Porque cruz é um lugar de teste, para ver se eu continuo fazendo o que eu fui chamado para fazer mesmo doendo. Cruz é um lugar onde eu consigo perdoar pecados, mesmo não sentindo arrependimento. E eu falo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A tua cruz é Deus treinando a tua disciplina em focar no que é primordial. Ainda que a tua carne esteja dilacerada, teu sangue escorrendo, mas tu continua trabalhando dia após dia, vindo na igreja semana após semana, quarta após quarta. Tu continua vindo na IBD, e Deus fala, eu quero ver tu continuar fazendo. Entende uma coisa, quando tu está na cruz, Deus fala, prega a vida enquanto tu está cercado de morte. Quando tu está na cruz, Deus fala, prega a saúde enquanto tu está doente. Prega amor enquanto tu está sendo odiado. É injusto? Injusto não. Eu não posso dar uma coroa de glória para alguém que não suportou o espinho. Se você não conseguir fazer o que te chamei para fazer em dias ruins, quando os dias bons chegarem, você vai parar de fazer o que eu te chamei para fazer. Então eu estou te colocando numa cruz para te fazer entender o seguinte: enquanto eu não te ver me levando a sério, enquanto eu não te ver cuidando da minha obra, me servindo, se alimentando corretamente, eu não te arranco dela. Mas quem está decidido a sair dela hoje, levanta a mão e adora a Deus aí você agora, porque alguém vai sair. E eu estou te dizendo, a virada do ano não tem que acontecer para a tua vida viver uma virada. Tem alguém vivendo virada de vida aqui hoje. Não sei para quem é, mas se for para alguém, acha 3 pessoas, tem que sair do teu lugar, mas diga para 3 pessoas, eu estou vivendo uma virada hoje. Eu estou vivendo uma virada hoje. Eu estou vivendo uma virada hoje. Fica em pé, dá uma virada aí no teu banco, diz para essa pessoa, eu estou vivendo uma virada hoje. Eu estou saindo desse túmulo, eu estou saindo dessa situação. Me ajuda. Quem tem bolsa, pega a bolsa na mão. Quem tem bolsa, pega a bolsa na mão. Quem tem sacola, qualquer coisa que está no banco, pega. Qualquer coisa que está no banco teu, pega. Segura tudo que é teu, vou te dar 2 minutos, segura tudo que é teu. Já passou 1 minuto, tão rápido assim, eu estou no tempo de Deus. Eu quero que você entenda isso. Tu está na cruz, e tu tem que decidir morrer, para tu sair para o melhor. Levanta a mão e diga assim, eu estou saindo hoje da minha cruz, e eu estou indo para a novidade divina. Agora me faz um favor, quando eu falar 3, quem está aqui passa para cá e senta aqui. Quem está aqui passa para cá e senta aqui. Por quê? Porque eu quero que você entenda, é isso que Deus está fazendo. Deus está te arrancando da cruz para novidade de vida. Deus está mudando a posição da tua vida. Eu digo 1, quem é crente já entende, isso é um ato profético. Eu digo 2, tu está mudando a tua mentalidade, tu está deixando de ser cabeça dura, tu vai ser mais crente, tu vai vir mais na igreja, tu vai ouvir mais a palavra,
porque tu sabe da grandeza do que Deus te prometeu. Eu digo 2,5. Tu vai começar a viver uma noite melhor a partir de hoje. Tu vai dormir em paz e não vai precisar mais de medicação para aumentar o sono, porque a paz que excede todo entendimento vai te guardar. Eu digo 2,59. Tu já deveria estar dando glória, porque Deus está te arrancando hoje para um tempo de glória na tua vida. Eu digo 3, e quem crê nisso sai, troca de lugar, porque a gente vai sair para uma nova etapa, para uma nova dimensão. O melhor de Deus está por vir na nossa vida. Levanta a mão e faz algo, irmão. É isso que Deus está fazendo. Mudança. Tu vai sair. Tu ficou preso numa situação 10 anos do seu casamento, 15 anos da sua vida, mas vai sair. Se tu matar a tua carne, tu vai sair. Se tu deixar eu matar nessa situação o que tem que morrer, eu te arranco dessa e tu nunca mais verá. A gente está falando de uma colheita abundante. Tua colheita depende da tua mudança. Entenda isso. Sabe por que tem áreas da tua vida que doem e não dói para o outro? Porque só dói a cruz que é tua. Tem gente que te olha e fala: nossa, você está perdendo a paz por conta disso. É porque essa cruz é minha, não é tua. Se fosse tua, tu perdia a paz. Porque isso aqui pega na minha carne, na área que Deus quer matar. O tempo do jardim demora até você se render e falar: Senhor, tudo entregarei. A terceira razão pela qual não quebraram as pernas de Jesus, e eu já acabei, é porque uma das formas como os crucificados faziam para retardar a morte é que eles se apoiavam nos joelhos e forçavam para cima, porque a pessoa morria por asfixia, e em muitos casos era asfixia somada, o corpo desnutrido. Tinha pessoas que ficavam até 3 dias na cruz. E aí, quando já não tinham mais nutrientes, sede, fome e a falta de ar, o corpo preso, para viver mais um pouco, eles faziam força. Só que a Bíblia diz que ele morreu e foi submisso até o fim. Significa que ele sabia: eu não posso aliviar a dor, eu tenho que passar pelo que eu tenho que passar. Eu estou te ensinando sobre a importância do sofrimento. Ele não é eterno. Irmão, eu conheço gente que a cruz dele demorou 1 dia. Sério. Eu conheço gente que a cruz dele demorou algumas semanas. Alguns aqui, a tua cruz está demorando anos. Porque tem que ser uma... Sabe por que está demorando? Porque tu está parando de fazer o que te trouxe vitória. Tu está parando de pregar mesmo ferido. Tu está parando de fazer as coisas de Deus. O que te levou até o sucesso é a coisa que você não pode parar de fazer. E vamos falar a verdade? Alguns de vocês sabem disso. Tu achava que tinha sucesso até se dedicar mais a Deus. Quando tu começou a se dedicar mais a ouvir a palavra, o sucesso aumentou. E aí Deus aumentou o nível de responsabilidade teu, e tu está parando de vir como vinha. E Deus está falando: peraí, eu vou ter que te manter na cruz por quanto tempo? Alguém acha: não é comigo que Ele está falando. Não, Deus está falando com você. Sabe por quê? Porque só você sabe identificar qual que é a tua cruz. A tua cruz é aquela área que o diabo fala: desce dela, vai para outro casamento, vão te valorizar mais, passa o ponto,
Tu vai perder dinheiro nisso. Vai embora dessa cidade, desse estado, vai recomeçar a vir em outro lugar. Larga essa. E Deus está te falando: eu te tranquei aí e eu não quero que tu saia daí, porque eu estou matando a tua carne. Eu já acabei. Se você suportar a sua cruz, você recebe a sua coroa. Fecha os teus olhos.